Fala pessoal, olha, cada dia cai um esqueleto do armário dessa gestão, né? Nós estamos diante de um escândalo agora. Estamos diante de um escândalo que eu quero comentar com vocês. Vocês lembram que, vocês vão lembrar disso, começo de 2022, o Internacional renovou o contrato com Rodrigo Lindoso. Estava encerrando o contrato dele, jogador contestado, o Inter resolveu renovar o contrato por mais um ano. Ou seja, poderia ter liberado ele de graça, né? De graça não, acabou o contrato, tchau, boa sorte. Não, o Inter renovou por mais um ano. Beleza. 1 mês e meio depois, o Inter emprestou ele, pagando a metade do salário. Um escândalo. E aí tu pensa, esse foi o maior escândalo de irresponsabilidade? Não, agora tem um pior. Que é o caso Bruno Henrique. Senhoras e senhores, é inacreditável. A gente estava dizendo no final do ano, agora, até uns 15 dias, olha, final do ano agora, eu lembro que a gente falava do Romero também. Romero e Bruno Henrique, encerrando o contrato, estão indo embora. Pois nos últimos 2 dias veio uma informação aterrorizante, que por uma cláusula estabelecida no contrato, o Inter é obrigado a renovar com Bruno Henrique. O Internacional fez um contrato com Bruno Henrique, em que colocou lá atrás, no meio de 2023, uma meta de um número de jogos que ele deveria jogar para ter esta renovação de contrato agora. Isso é mais ou menos o seguinte: eu contrato alguém para participar do debate raiz, não importa como ele vá. Se ele participar de 70% dos programas, está renovado o contrato com ele. Gente, é isso. O Internacional está renovando o contrato com Bruno Henrique, que se arrasta em campo há muito tempo, para continuar pagando R$800 mil por mês para ele. Porque algum gênio, algum irresponsável lá atrás fez um contrato com um jogador de 33 anos de idade que previa a participação dele num número específico de jogos para renovar o contrato por mais uma temporada. Gente, isso é uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Aí, o Taigor Jan, que hoje trouxe a informação, e o Taigor acha que está tudo certo, está tudo bem. O Taigor trouxe a seguinte informação: o Inter fez isso porque o Bruno Henrique queria um contrato até 2027. E aí corria o risco, num contrato muito longo, de daqui a pouco o jogador se atirar nas cordas e tal, jogar meio sem vontade e tal. Não precisou esperar, querido. Não precisou esperar. Isso aconteceu agora. O Bruno Henrique está se arrastando no Internacional. Sabe o que deve ter acontecido neste contrato genial com Jota que fizeram? O Bruno Henrique, em determinado momento, viu que ia atingir o número de jogos e se largou. Se largou. Meu contrato é renovado, atingiu o número de jogos, tranquilo, 800 conto por mês, mais um ano. Estou aqui sentadinho no banco, não sou mais titular, entro só no segundo tempo, dou 2 toquezinhos para o lado, que é só o que eu faço, 2 passes para o lado e 3 passes para trás, e está garantido meus 800 conto até o final de 2026. Isso é um escândalo. Desculpem, isso é uma irresponsabilidade. Alguém tem que explicar isso. Isso não pode passar batido. Isso não pode passar batido. É a mesma coisa que aconteceu lá com o Lindoso, que em determinado momento disseram o seguinte: a gente renovou com o Lindoso, mas chegou um novo treinador e ele não gostou do Lindoso. 1 mês depois. Gente, isso é um escândalo. É todo dia uma. Tem agora a do Ramon, o lateral esquerdo. O Internacional contratou o Ramon no começo do ano por R$9 milhões. 4 meses depois, emprestou ele de graça para o Vitória da Bahia, pagando a metade do salário, e colocou lá no contrato: no final do ano, se o Vitória quiser ficar com ele, tem que pagar €1,5 milhão. Aí agora, no final do ano, o Vitória pensou: acho que eu vou pagar, né? Para o nível do Vitória lá, tá bem. E aí chegou pro Ramon: acho que nós vamos te comprar lá do Inter. Tá aí, quanto é que vocês vão me pagar? Não sei, quanto é que tu ganha lá no Inter? 400 mil por mês. Não, aqui nós não vamos te pagar 400 mil por mês. Então, não quero ir, eu vou voltar pro Inter.
400 mil reais por mês ganha o Ramon. Gente, não aceitem a desculpa da falta de dinheiro para o momento que o Internacional vive. Você aí que vive entrando nos comentários dizendo tá assim porque não é SAF, tem que virar SAF, né? A justificativa para tudo, não tem como o Inter competir com o Flamengo, porque o Inter não é SAF. Gurizada, eu tô aqui falando para vocês de rios de dinheiro jogado no lixo, por conta de irresponsabilidade. Cadê o Conselho Deliberativo do Internacional? Cadê o Conselho Deliberativo do Internacional para pedir explicações sobre este caso, esse escândalo Bruno Henrique? Será que ninguém deste omisso Conselho Deliberativo do Inter vai chegar e dizer o seguinte: eu quero que alguém me explique, vocês têm que explicar aqui no Conselho como é que vocês fecham um contrato de 2 anos e meio com um jogador de 33 anos de idade e ficam reféns desse jogador por míseros números de jogos? Não importa se ele vá bem, não importa nada. Eu vou ter que continuar pagando 800 mil por mês para um jogador que se arrasta em campo há 1 ano e meio. Se arrasta, compromete, burocrático, sem vontade. Um símbolo do bundamolismo do Inter em 2025, que está ganhando um prêmio agora. Está ganhando um prêmio, uma renovação de contrato por 800 mil por mês. Mas como é que eu vou duvidar que isso realmente aconteceu? Se o Internacional, entre os jogos contra o Vasco, que o Inter tomou 5, e contra o São Paulo, que tomou 3, o Inter renovou o contrato do Alan Patrick e deu um aumento para o Alan Patrick. O Alan Patrick estava brabo, porque o Borré ganhava 1.900 por mês e ele ganhava 1.100. E ele pediu equiparação salarial com o Borré. O que o Inter fez lá atrás? Prometeu para ele que ia dar. Então ali, caindo para a Série B, o Alan Patrick, além de uma renovação de contrato, teve o aumento do seu salário de 1.100.000 por mês para 1.900.000 reais por mês. E aí tu que tá aí do outro lado vem me falar em falta de dinheiro, tá assim porque não é SAF, tem que virar SAF? Eu até acho que deve virar SAF lá na frente, mas não aceitem isso como justificativa para as coisas escabrosas que acontecem. Isso é rasgar dinheiro do clube, isso explica muita coisa. O que essa gestão está fazendo é inacreditável. E vejam bem, não está impedido de daqui a pouco tu contratar um jogador e ele dar errado. Isso aconteceu nas melhores gestões no Internacional. E também não está impedido de tu contratar um jogador caro que dá errado. Também acontece. Agora, a maneira que se amarrou esse contrato do Bruno Henrique, isso é irresponsabilidade. O nome disso é irresponsabilidade. Tu pagar 400 mil reais e comprar por 9 milhões de reais o Ramon, isso é irresponsabilidade. Tu comprar o Lindoso, tu renovar o contrato do Lindoso, que poderia ter ido embora numa boa, e 1 mês depois emprestar o Lindoso pagando a metade do salário, isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Não vamos tratar de forma normal ou com normalidade essas coisas. Isso não é erro. Esta amarra do contrato do Bruno Henrique não é erro, não é falta de sorte, não é acaso. Isso é irresponsabilidade. Não vamos deixar passar e que o Conselho Deliberativo do Internacional faça alguma coisa.